aqui. Vamos pensar. Miguel, você que é um representante dessa mídia alternativa, que parece que é temida, né? Mídia alternativa parece ser temida por grandes grupos. O advogado do Grupo Abril procurar uma parlamentar que tem um projeto que tenta oxigenar a comunicação alternativa. Do teu ponto de vista, Miguel, por que você acha que isso acontece? E qual seria o problema para que nós, da mídia alternativa, pudéssemos sobreviver, enfim, crescermos juntos e trabalhar juntos? Então, eu acho que é simples, é uma questão de luta pelo poder. A deputada, ela propôs um projeto que na prática ele democratiza as verbas públicas para os meios de comunicação, né, incluindo outros meios de comunicação. É um projeto moderno, civilizatório, que provavelmente os países avançados têm já há muitos anos, mas que aqui, em função da conjuntura política brasileira, que ainda tem alguns atrasos muito grandes, sobretudo nessa questão da mídia, é uma questão de poder, porque isso aí faz... os grupos de mídia vão perder dinheiro. Então, na realidade, a explicação é fácil para a pessoa entender. Eles vão perder dinheiro. Então, assim que eles veem um projeto que implica perda de dinheiro para eles imediatamente se mobilizam, vão lá conversar com a deputada, provavelmente tentando intimidá-la de alguma forma, sabe? A partir do momento que ela não se sente intimidada, eles procura outro parlamentar, na própria CCJ, algum deputado que tem o poder de paralisar o processo. Isso é muito comum, porque no Congresso Nacional você tem centenas de projetos paralisados, às vezes há décadas, há muitos anos. Porque você tem várias formas de você controlar a política. Você controla a agenda. Isso aí implica numa antidemocracia, né? Porque você, numa democracia, quem tem o poder é o povo, que delega o seu representante. A deputada, ela está tentando fazer uma coisa legal, uma coisa que vai beneficiar o povo, vai beneficiar a democracia. Só que o trabalhador. E aí essa empresa de mídia, que ela representa no Brasil o atraso, representa o status quo, representa tudo de ruim que existe no Brasil. Toda a injustiça, a desigualdade, sabe? Ela se mobiliza, porque ela não quer perder um centavo, ela quer continuar no poder, e ela consegue paralisar, sabe? E isso é grave, porque a questão da mídia, ela se reflete em todas as categorias de trabalhador. Agora, com essa greve de professores que teve aqui no Rio, eu vi bem isso. Momento ali em que os professores ficaram esmagados entre o governo do Estado e a Globo, sabe? Que a Globo, se quisesse, ela dava espaço, senão não dava. Mas no momento em que ela não quis dar, ele ficou esmagado. E isso é ruim. Inclusive, até quando o governo tem um projeto bom, sabe, para uma categoria, e o sindicato fica isolado, sabe, de poder negociar com o governo, porque e no caso da greve dos professores, ele ficou ali sufocado entre a Globo e o governo do Estado. Acuado, né? Ele ficou acuado. Não, ele não tinha espaço. Entendeu? Ele não tinha espaço para ele articular. Isso é muito ruim para a democracia brasileira. Eu acho que esses projetos da deputada, eles tinham que acontecer em todo o país, em todos os municípios, todos os governos do Estado, no Congresso Nacional seria fundamental. Agora, é aquela coisa, né? Miguel, 70% da verba oficial do governo federal, ela é colocada na mão da Rede Globo no nosso país. Hoje, essa verba do governo federal, ele é dividido em 4 grandes empresas, essas que eu falei. E 70% deste valor é colocado na Rede Globo. Então, acho que essa lógica é que tem que ser mudada no nosso país.
essa lógica da gente continuar financiando essas mesmas empresas, né, que explora o povo do jeito que a gente vê na televisão. Né? O que a gente está tentando fazer é minimizar esse processo. É um dinheiro que é público, é um dinheiro que vem do nosso bolso, de cada cidadão que paga os seus impostos. Então, se é um dinheiro público e o governo precisa prestar contas do seu exercício anual, do seu trabalho, do que o governo está fazendo, ele tem que... Você ali não tá trabalhando com uma questão de utilizar só essas empresas. Então, por isso que a democratização desse processo é importante e é interessante. Porque a população, ela está lá na favela, ela está no interior, ela está em tudo quanto é lugar. E muitas das vezes ela não tem nem acesso ao jornal para comprar. Então, se o governo utiliza esses espaços, a informação ela circula melhor na sociedade. Porque você pega um jornal lá da comunidade, você pega uma rádio lá da comunidade e o governo presta conta das suas atividades. Legal, Paulinha, acho que é um momento oportuno para você falar agora. Primeiro, Paula Maia, ela é presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, conhece a categoria e hoje mais do que ninguém conhece bem essa categoria, o perfil da categoria e o quanto que esse modelo faz bem, inclusive, ao profissional ou faz mal ao profissional. E isso, com certeza, reflete no que as pessoas consomem como informação, né? E, Paula, você que esteve dentro dos grandes grupos, enfim, dos jornais, dos impressos, do Rio de Janeiro. Como é que você vê isso? A necessidade de pluralizar isso, de oxigenar esse processo? Bem, na verdade, é um debate antigo, é uma luta antiga. Essa luta para quebrar o monopólio da mídia. Tem mais de 20 anos que os movimentos sociais se organizam no nosso país para criar um marco regulatório que, de fato, acabe com essa concentração toda que há aqui no país de tanto poder nas mãos de tão poucos. Né? Algumas poucas famílias que concentram, na verdade, não só as empresas da mídia, mas também são as mesmas donas de agronegócio, de indústrias, de empresas financeiras e que também controlam de maneira que se chama de propriedade cruzada a mídia da radiodifusão, que é a TV, rádio, a mídia impressa e a mídia também digital, a internet. Isso é muito poder, né? E por intermédio desse poder, hoje, se faz um controle muito grande da formação do senso comum no nosso país, né? Da opinião. Ainda se faz, mas a verdade é que a luta pela democratização da comunicação vem avançando muito. Especialmente, teve um marco que foi 2009, com a realização da Conferência Nacional de Comunicação, da qual eu fiz parte como delegada em Brasília. E ali eu fiquei muito impressionada com a dimensão que ganhou essa luta no país. Eu fui uma dos 600 delegados que participaram lá da conferência, de todo o país. E ali foi a culminância de um debate que foi capilarizado em municípios, estados do país inteiro. A partir dali, o que eu observo é que esse debate ganhou as ruas, as cidades do país. Você vê que nas manifestações de junho para cá, entre as reivindicações que foram levadas às ruas, já havia reivindicação pela democratização da comunicação. Por quê? Hoje, você tem a massa compreendendo que a comunicação é um direito humano, um direito de todos. Não é mais como antigamente, em que todo mundo via algo no Jornal Nacional e acreditava que aquilo era verdade e ponto final, né? Hoje as pessoas já sabem que tem que desconfiar do que vem na TV, do que leem no jornal. E isso é um fenômeno muito interessante e novo. Então, assim, eu estou falando aqui de uma forma otimista, porque embora a gente ainda seja Davi lutando contra Golias, mas Davi está caminhando, está avançando.
E a gente não pode desistir dessa luta, porque a gente está dando passos que podem ser medidos, inclusive, pela resistência que a gente observa do lado do monopólio.